hoje nós vamos ver um conteúdo do 9º ano que se chama fatoração. Continuando aquele vídeo que a gente já viu anteriormente de fatoração, hoje nós vamos ver outros dois tipos que se chama trinômio quadrado perfeito e diferença de dois quadrados. Vamos lá? Vamos lá. Como disse para vocês, hoje nós vamos ver a parte de fatoração envolvendo o trinômio do quadrado perfeito e diferença de dois quadrados. Professora, qual a diferença do que a gente está vendo hoje para o nosso vídeo, no meu vídeo anterior? É justamente que no vídeo anterior eu coloquei para vocês somente polinômios em que era de grau 1. Eu não mexi com a questão dos graus, mexi com a questão de letras e pronto, não mexi com grau nenhum. Mas a parte do fator em evidência, você poderia agrupar também a questão de números de polinômios de graus diferentes, sendo grau diferente de 1, podia ser 3, 4, vai depender do tipo de polinômio. Eu não coloquei para não dificultar tanto, mas não se preocupe que é bem simples, esses que a gente vai ver hoje, porque a gente só vai mexer hoje com os polinômios de grau 2, certo? Vamos lá. Esse daqui, inicialmente, é justamente o nosso trinômio do quadrado perfeito. Professora, como assim? O que acontece? Um trinômio do quadrado perfeito é quando você vai fazer esse procedimento que eu vou mostrar para vocês e vocês conseguem agrupar isso daqui é a forma genérica, certo? Quando vocês conseguem agrupar, vocês vão colocar ele nesse formato aqui. Deixa eu dar só um zoomzinho para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu quero dizer. Aqui, ó. Esse daqui é o trinômio e esse aqui é um trinômio. A diferença aqui é um mais, aqui é um menos. Por conta dessa partezinha aqui do meio, ó. Por conta dessa partezinha aqui do meio que vai influenciar nessa parte e nessa parte. Professora, como é que eu vou pegar um polinômio desse daqui que a senhora está colocando e colocar em outro, no formatozinho menor? Vocês vão ver agora como é que faz. E é bem simples. No caso aqui, ele é perfeito porque ele segue essa lógicazinha aqui, certo? Vamos lá, deixa eu só dar uma diminuída aqui no tamanho para poder vocês conseguirem ver o que eu vou fazer. Primeiro, vocês vão pegar esse polinômiozinho aqui, que esse aqui é justamente a equação do segundo grau normal, certo? Como é que resolve? Você vai colocar essa partezinha aqui, vai tirar a raiz quadrada dessa parte e vai tirar a raiz quadrada dessa parte, certo? Aí o que acontece? Quando você tirar a raiz quadrada dessas duas partes, vai ter esse meio aqui. Esse meio, pelo formato do trinômio quadrado perfeito, quando você faz o procedimento da questão, é assim. O quadrado do primeiro mais, nesse caso aqui é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa é a forma que você fala. Mas para ficar fácil de ser entendido, essa parte aqui sempre vai ser o dobro do resultado que dá nisso aqui. Se você encontrar um resultado disso daqui, colocar aqui, fizer o processo da multiplicação e der exatamente isso daqui, então você fez corretamente. Ah, professora, e como é que eu vou saber? Vamos lá. Eu vou tirar aqui a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, qual é o número da nossa tabuada? E quando eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, vai dar exatamente 81. Que número é esse? É justamente o número 9. 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Pronto. Então, eu sei que isso daqui dá 9, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, boto o 9. Isso daqui, a raiz quadrada de x ao quadrado, como aqui eu tenho x ao quadrado, então a minha raiz de x ao quadrado é o próprio x. Ah, professor, então a raiz quadrada de x ao quadrado é o x, você bota ele lá no formatozinho de raiz, e depois no final você coloca x. Professora, e agora, como é que eu posso fazer para poder finalizar essa questão? Primeiro, vamos saber se ele é um trinômio do quadrado perfeito. Como? Eu não disse para vocês que vocês tinham que pegar o valor dessa partezinha de cá e substituir. E quando fizesse o processo da multiplicação, tinha que dar exatamente isso daqui. Vamos lá, vou colocar o 9. Quanto é 2 vezes 9? 18. Então, ó, você fez corretamente, você descobriu que essa partezinha de cá era 9, quando substituiu aqui está correto. E agora, como é que finaliza? Você vai colocar assim, ó, x, por conta desse sinal daqui. Você vai observar esse sinalzinho aqui. Aqui é negativo, então eu vou colocar aqui, ó, negativo. Se aqui fosse uma soma, você colocaria uma soma. Eu vou colocar aqui o 9, fecho o parêntese e coloco aqui, ó, ao quadrado. Professor, é só isso, só isso. Você faz esse processo. Tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. O número que der, você faz esse processo aqui e substitui. Se der exatamente o número que está bem aqui, então você fez corretamente. Esse x aqui sempre vai aparecer, certo? Porque aqui, como é uma equação do segundo grau, vai ter a partezinha do x ao quadrado, a parte do x e a parte que não tem número
Não tem letra nenhuma. E essa partezinha aqui desse número é justamente a multiplicação do número que você for pegar. Nesse caso aqui era o 9, 2 vezes 9 dá o 18. Organizou, pronto, você fez a fatoração desse polinômio de grau 2, que nós sabemos que é a equação do segundo grau, e ele é um trinômio do quadrado perfeito porque ele respeita essa ordemzinha aqui. Só isso. Pessoal, se fosse uma soma, colocaria um mais um aqui, mas é só isso. Agora nós vamos usar o outro, que é a diferença de dois quadrados. É esse daqui. Vamos lá, é bem simples. Lá naquele outro, a gente viu x ao quadrado. E tinha lá x ao quadrado menos 18x mais 31. Nesse caso aqui, eu só vou ter esses termozinhos aqui. Eu não vou ter o termo que acompanha aqui. No caso aqui, né, ao quadrado, eu não vou ter algo que vai acompanhar somente o a sozinho. Eu não tenho. Ele só vai ter o quadrado e o outro e um número sozinho. Professora, e como é que resolve isso daqui? Eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Eu vou tirar a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. A raiz quadrada de a ao quadrado, lembra de raiz quadrada de x ao quadrado? Não deu x? Então, a raiz de a ao quadrado vai dar o quê? O próprio a. Beleza. E quem é a raiz quadrada de 64? Vamos pensar com a prova. Eu tenho que multiplicar, qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar exatamente 64? É justamente o número 8. Vou botar aqui 8 e 8. Então, a raiz quadrada de 64 é justamente o número 8. Então, aqui dá 8. Pessoal, e como é que termina? Toda vez que você tiver esse formatozinho aqui, vou só dar um destaque. Toda vez que eu tiver esse formatozinho aqui, eu vou colocar ele da seguinte maneira. Vai ficar A mais 8 vezes A menos 8. Pessoal, e como é que eu vou saber se isso está correto? Você vai fazer o processo de multiplicação. Esse A vezes esse A vezes esse 8. Depois esse vezes esse e esse vezes esse. Quando você fizer o processo, vai dar exatamente isso aqui. E o quadrado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá vendo o que é justamente 8 ao quadrado? E aqui é justamente o A ao quadrado, então é o quadrado de A menos o quadrado do númerozinho que tiver na questão. E quando você faz esse processo, a resposta você termina aqui. Então, você já fez o processo de fatoração desse polinômio aqui. Acaba aqui. Professora, é só isso? Só isso. Só tem que se atentar o que é cada um. No caso, o trinômio do quadrado perfeito tem que aparecer 3. Trinômio, 3. Diferença de dois quadrados vai aparecer duas coisinhas. Pensa assim, 2 quadrados, 2. Trinômio, 3. Então, você vai ver como é que faz o procedimento, mas é super tranquilo. Basicamente, é só isso. Não tem dificuldade. Essa aula aqui, quantas vezes forem necessárias, tenta refazer essas questõezinhas aqui, mas é super tranquilo, é bem simples de ser resolvido. É isso. Para você que é um aluno de matemática, tenha paciência, reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Como eu disse para vocês no decorrer desse vídeo, eu vou colocar para vocês no outro vídeo, que é justamente um polinômio, ele é de outro grau, no seu grau 1, para fazer o procedimento de fatoração por evidência. Porque eu disse para vocês que eu coloquei no primeiro vídeo somente um polinômio simples, em que a gente mexeu com letra e era de grau 1, e mexemos com um número que também era de grau 1. A gente não tinha nenhum grau envolvido, certo? E eu disse para vocês que, às vezes, a depender do polinômio, você vai ter que fazer o fator em evidência, porque você vai mexer com os graus das letrinhas. Isso é para um outro vídeo. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você que é meu aluno, tenha paciência, respire, pratique, mas não pare de estudar matemática. E matemática ela é simples, mas ela é mal compreendida. Então, você tem que praticar um pouquinho, se esforçar um pouquinho para você ficar fera, certo? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.